Eu estou por aqui e nós vai continuar conversando sobre a vida do espírito. E hoje nós encerra a parte universal deste nosso estudo. A partir da outra semana nós vai começar a conversar sobre mundo material. Mas hoje ainda vamos falar sobre o universo, sobre a vida do espírito no universo. Com exceção da ilusão carnal. Armando, salve meu irmão, que a paz de Deus esteja contigo também. Frustração e decepção são algumas das características que o ego manifesta ao sentir que não alcançou algum objetivo esperado. Foi dito que o único sentimento que o espírito tem é o de amar. Como pode o espírito frustrar-se por constatar que não aproveitou uma encarnação? Ele não deveria amar o caso de não ter alcançado seu propósito? Uma vez de experimentar qualquer outro sentimento, chegou. Salve, moço. Como você disse, frustração é uma sensação que o ego cria. Não é um sentimento. Portanto, não é real. Não existe. Então, se a frustração e esse outro que eu não lembro que você falou cega ao espírito, ela cega de uma forma ilusória, como a ilusão de estar frustrado, e não como uma realidade. Como você também alertou, foi dito que o espírito sempre ama. Então o espírito ama e tem a ilusão de estar frustrado. Ele não está frustrado, porque a frustração não existe. No universo uno, único e itável, não pode haver uma multiplicidade de sentimentos. Só há o amor. Há a multiplicidade de ilusões, que por serem relativas, não são reais. Como nós já disse neste trabalho que estamos fazendo agora, o relativo existe no absoluto, mas por ser relativo é apenas uma ilusão. Ficou claro? Armando diz, o espírito tem a ilusão de estar frustrado, mesmo desligado do ego, ou essa impressão de ilusão é porque ele já se liga a outro ego, um novo ego? Não entendi. O espírito não pode ter ilusão se não estiver ligado a um ego. O espírito só vivencia ilusões quando ligado a egos, humanizados ou não, dentro daquela outra escala do 2 ao 7. Então não, o espírito não pode se iludir-se, achar-se frustrado, se não houver um ego para criar a ilusão da frustração. Armando diz, certo, obrigado. Então vamos começar o assunto de hoje, não é isso? Na última semana, nós falou da existência única do espírito, que é a existência eterna, que é a existência universal. Nós deixou bem claro que o espírito tem uma única existência,
e que durante esta existência ele tem a ilusão de estar vivendo outra vida, como por exemplo a humana, mas que na verdade ele está vivendo a sua única existência, a existência eterna e universal do princípio inteligente do universo. Mas nós também falou que durante essa existência eterna o espírito vivencia diversos níveis de ilusões. O espírito tem uma existência e ao longo desta, por provações, vai vivenciando consciências ou egos em diversos níveis. Foi isso que nós falou semana passada. Um deste nível é a vida humana. É o que vocês estão vivendo hoje. Mas, além desta existência, existe uma outra existência espiritual da qual vocês têm notícia. São aquelas que chegam através da literatura espírita ou através das viagens astrais, relatos de viagens astrais. É sobre essa outra vida que nós vai falar um pouquinho agora, a partir de agora, hoje. Não vamos entrar na vida carnal, porque, como eu disse, este será assunto para a partir da próxima semana. Mas vamos falar dessa vida do espírito, fora da carne, liberto da ilusão de estar ligada a uma carne. Este assunto, realmente, no sentido da reforma íntima, pouco vai nos trazer de elementos, mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque foram criadas muitas lendas a respeito desta vida. Foram criados muitos elementos materiais para um mundo espiritual. E isso é impossível. Eu quero falar dessa vida depois da vida, justamente no sentido de nos colocar a repensar as informações que se tem. Não no sentido de desmerecer essas informações, informação de espírito que quer livro, informação de encarnado que faz saída do corpo, viagem astral. Não no sentido de desmerecê-las, porque elas têm o seu merecimento. São ações karmáticas. Mas no sentido de nós resguardarmos de queixas que não são reais, para acabar com essa lenda. Nós vamos falar especificamente no livro do Espírito, porque ele fala uma coisa,
E muitas destas informações contradizem o que está no livro dos espíritos, apesar de se dizerem espíritas. Tudo que é espírita deveria estar fundamentado no livro dos espíritos e nas outras obras de Kardec. Mas não é bem assim. E nós vamos conversar então sobre isso. Armando pergunta: então, se o espírito ainda se frustra, é porque ele ainda não desencarnou, certo? Não, porque ele ainda não deixou de acreditar no ego. Encarnar não tem nada a ver com isso. Tem espírito encarnado que já não acredita no ego, já não compromete o seu coração com o ego. E tem espírito desencarnado que compromete o seu coração a todo tempo com o ego. Esqueça a carne, esqueça a encarnação, esqueça a vida. Se tudo isso é um processo ilusório, ele só existe na ilusão. E como a ilusão existe nesta vida e em outras vidas, pode acontecer a qualquer momento. Não misture uma coisa com a outra. Bruno diz: a visão do Deus vivo ou morto não é uma questão de exégese. Bruno diz: interpretação dos textos sagrados. Não. A questão do Deus vivo e do Deus morto é uma questão de consciência. Deus morto é aquele que não age, não faz. Por exemplo, para a maioria dos seres humanos, Deus está morto. Deus está no céu, parado, sem poder fazer nada, esperando que as reações científicas e você, por sua racionalidade, façam o mundo acontecer. Ele só vai agir depois que você desencarnar. Por isso que ele está morto. Já o Deus vivo é aquele que é o detentor da causa primária de todas as coisas. O ser humanizado que vive com a consciência de que tudo é fruto da ação de Deus, vive com Deus vivo. E é por isso que tem evangélico que diz assim: Deus está vivo, eu falei com ele agora. Falei com ele quando vi o sol, falei com ele quando eu andei, falei com ele quando eu sentei. Enquanto que outros acham que eles foram à igreja. Este segundo tem o Deus morto, o primeiro tem o Deus vivo. Armando complementa, que ele quis dizer que ele usou o conceito de estar ligado a uma personalidade, quando ele fez a questão acima. Tá certo, só que essa personalidade que você está falando de encarnação é a sétima consciência. Mas na sexta consciência também pode haver frustração, na quinta também. Então não entre nisso. Pense sempre que está ligado a um ego, a uma consciência, a uma personalidade. Mas não misture personalidade com encarnação. Ele disse que era isso que ele queria saber e agradece. Bruno diz: livro dos espíritos, Deus causa primária de tudo, possível interpretação do que está escrito. 2 pontos. Deus criou o universo e os espíritos, e a partir daí, quando, entre aspas, se vira. Acho que a gente não entendeu muito bem, Bruno. Poxa, desculpa, essa interpretação é falha. Cada qual se vira. Essa interpretação é falha. Por quê? Porque Deus causa primária de tudo. É o Deus causa primária de todas as coisas. No momento da criação do universo e depois. Agora, se o Espírito da Verdade falasse Deus foi a causa primária da criação do universo, é outra coisa. Sabe, o problema é a palavra tudo.
esta palavra não dá margem a interpretações. Tudo é todas as coisas que existem. Então ela não dá margem a uma interpretação diferenciada. Deus é causa primária de todas as coisas. Causa aonde surge quem faz acontecer. Primário, primeira, o início de tudo. Todas as coisas, tudo que existe. Então não tem como se ter outra interpretação. Você pode sim dizer que você acredita em outra interpretação, mas não pode ter não. Não dá. Não dá para se ter outra. Por isso é que eu lhe disse que não é questão de interpretar o ensinamento, mas questão de viver o ensinamento ou não. Vamos lá então, Armando. Porque para muitos seres de consciência mais elevada, a fim de concorrerem para a obra geral, preferem reencarnar na sétima consciência a que seguir nas sendas mais elevadas? Essa é a primeira parte da pergunta. Então deixa eu responder essa primeira parte. Por amor. Sabe, o espírito não quer ganhar nada. Quanto mais é elevado, menos quer ganhar o espírito. Ele quer servir. Então ele prefere continuar lá aqui servindo do que se evoluindo. Isso é simples de responder. O problema é que vocês preferem logo resolver o seu problema, para depois poder ajudar os outros. É por isso que não vê e não compreende essa posição de alguns espíritos. Vamos lá, segunda parte, então. Porque os espíritos já diplomados na experiência humana reencarnam onde uma vaga já é muito concorrida entre os espíritos compatíveis desse nível, e ainda considerando que o Senhor disse, entre aspas, se o espelho está acima de você, no sentido positivo da elevação espiritual, ele não pode ser espelho, porque não reflete você, ou seja, não lhe mostra o seu interior? Primeiro deixa eu lhe dizer que essa distribuição de vagas, como você está falando, é proporcional. Existem espíritos que encarnam para provas e expiações, existem outros espíritos que encarnam para missões. Então ele não está ocupando a vaga de ninguém. Segundo, o espírito missionário pode servir sim como espelho a você. Ele só não servirá se ele estiver numa consciência avançada. Deixa eu tentar lhe explicar isso. Tem muito espírito missionário que vem com egos humanos de bêbados, de bandidos, de ladrões, de pessoas de má fama, como fala a Bíblia. Você não denota neles nenhum grau de elevação espiritual. Não sei se você ouviu a primeira parte. A primeira parte eu falei que a distribuição de vagas prevê uma quantidade de espíritos em provas e expiações encarnados e outra quantidade missionária. Então o espírito missionário não ocupa a vaga de ninguém. Segundo, se o espírito elevado pode até servir de espelho para você. Ele só não servirá se ele estiver ligado a um ego que denote elevação espiritual. Por quê? Porque tem muito espírito que vem em missão e assume egos de bêbados, de bandidos, de pessoa de má fama, como fala a Bíblia. E
essa pessoa serve de espelho para você. Porque quem lhe rouba, mostra, e você sofre por ser roubado, lhe mostra que você tem posse das coisas materiais, apesar de dizer que não tem. Quem lhe machuca, quem lhe ofende, e você se sente ofendido, lhe mostra que você tem posse moral, posse sobre a verdade das coisas. Então ele pode ser vestir. Agora, o ego, que, vamos dizer assim, é elevado, não serve como função e espelho para você ver o que está dentro de você, mas ele, com o ensinamento, lhe ajuda da mesma forma. Então ele não serve como espelho, mas serve como mestre. Só um instantinho, nós temos aqui uma pergunta da Ana Maia. Então, a gente está sempre servindo a Deus, que maravilha. Desculpa, não. Não, ai. Você não está sempre servindo a Deus. Você está sempre servindo ao próximo. E através do serviço ao próximo, servindo a Deus. Sempre, você está lá servindo ao próximo. E através do próximo a Deus. Ninguém serve direto a Deus. Ficou claro isso? Bruno pergunta: o brilho dos olhos revela o brilho da alma? Não. Não há brilho nos olhos. A você perceber um brilho nos olhos. Olho não brilha. Então vamos continuar nossa conversa de hoje. E se tiver pergunta eu vou respondendo depois. Sobre essa ilusão da vida depois da vida, a primeira coisa que nós precisa desmistificar é a existência de um lugar chamado céu e o outro chamado inferno. Não existe nem o céu nem o inferno. Por quê? Cristo no Evangelho do Tomé deixa bem claro: o reino do céu não está acima ou abaixo, mas dentro e fora de cada um. O reino do céu, o paraíso, não é um lugar fora do mundo carnal, mas sim um estado de espírito. Quem vive por Deus, com Deus e em Deus, está no céu. Por quê? Porque vivencia a glória de Deus, ou seja, a felicidade que Ele tem prometido a seus filhos. Quem, ao contrário, vive por si, consigo e para si, vive no inferno, porque está afastado da glória de Deus e está preso ao dualismo do prazer e da dor. Então essa é a primeira lenda que nós precisamos acabar. Após o desencarne, nenhum espírito irá para o céu ou para o inferno. Ora, bola, Joaquim, você fala isso como se fosse uma grande novidade. Mas hoje no planeta, com raríssimas exceções, alguém acredita em céu, em paraíso e inferno. Mas veja, o que é uma cidade espiritual e umbral?
senão uma derivação do conceito céu e inferno. O que é a tenda que os árabes procuram e o mármore, senão uma derivação do céu e do inferno? Só mudou o nome, só mudou as coisas, mas continua sendo a antiga história do bom contra o mal, o lugar bom e o lugar mau. Mas não existem lugares. Portanto, não existem cidades espirituais ou umbral. Azo aqui, o que você está falando? Isso é novidade. O Espiritismo ensina que existe. Não. No livro Cato, do livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe o céu e o inferno. E o Espírito da Verdade diz: é bem verdade que os espíritos se reúnem por, como se fala, filha? Afinidade. Mas no universo não existe lugares circunspectos, lugares fechados, lugares específicos. Ou seja, o que é o umbral? Uma ilusão coletiva de espíritos afins. O que é uma cidade espiritual? Um lugar, uma união, uma ilusão coletiva de espíritos afins. É isso que nós precisamos parar e ver. Sabe, porque senão vocês vão querer sair dessa carne e vão ter medo de ir para um umbral ou ficam procurando cidade espiritual. Mas essas coisas não existem. Elas são ilusões plasmadas. A literatura espírita é bem clara em falar que todas as coisas de uma cidade espiritual e de um umbral são plasmados. E o que é plasmar alguma coisa? É dar a ideia de existir. Então, para espíritos afins, é criada na personalidade a ideia de existir uma cidade espiritual. Mas ela não existe, a não ser na ideia daqueles que convivem com a mesma ilusão por afinidade. É lenda. É lenda o umbral, as cidades umbralescas. É lenda a tortura e o martírio. É lenda a existência das cavernas, do mundo dos suicidas, do vale dos suicidas. Tudo isso é lenda. Só existe na imaginação, na ideia de grupo de espíritos afins. Então, se você imagina que vai sair daqui e encontrar alguma coisa sólida do outro lado, sólida, real, não espere, porque não vai. E se você não vai, quando sair daqui, quando você sai em viagem espiritual, também, viagem astral, também não tem nada para encontrar. Na verdade, é um plasma, uma ideia que coloca no seu ego. Porque no universo não existe nada circunspecto. O universo, como a FIA lembrou bem semana que passou, que eu já falei, o universo é como uma massa de bolo homogênea, onde nada se distingue de nada. Esse é o primeiro aspecto, a primeira lenda que eu gostaria de conversar. Armando diz: foi isso que eu quis comentar. O grupo de espíritos que se identificam com cidades espirituais ou umbrais
mesmo depois da morte carnal, estão ligados a um ego, tal qual os espíritos que se sintam frustrados ou demais variações. Moço, ego é consciência. Espíritos ligados às cidades espíritos que acreditam nas cidades espirituais estão ligados a egos. Mas há espíritos que não conhecem a cidade espiritual, mas também ainda estão ligados a consciências. Você está querendo definir até onde vai a consciência? Que a consciência que é ilusão. Você está querendo definir até onde é capaz de criar essa consciência, mas nós já falou que existem 7 níveis de consciência. E o que existe acima dessa 7 consciência, que é essa consciência que cria a cidade espiritual, você não faz nem ideia. Então não tente definir. Tudo que você souber e tudo que o Espírito falar de existência material, de coisa material palpável e queixa, é fruto de consciência. Você já comentou aqui algumas vezes, Joaquim, que, vamos dizer assim, o espírito, usa a palavra desencarna, né? Para poder explicar. O espírito que desencarna ainda com um ego cheio de ilusões, ele continua com esse mesmo ego, com as mesmas ilusões. É esse o motivo da criação de cidades espirituais, umbrais, etc. E assim sendo, como ele fará para se libertar desse ego? No próximo processo, na vida nessa cidade espiritual, que aos poucos também ele vai sendo alertado a respeito dessas consciências. Fia, eu lembro muito de um caso de uma pessoa, você está falando de quem já está fora da carne, mas isso já começa na própria carne. Eu me lembro de um caso da Solona que está no Portugal. A Solona, ela médium, um dia num centro, ela foi levada por atendentes espirituais para fazer um socorro no umbral. Quando chegou lá, isso muito antes de conhecer nós. Quando chegou lá, os atendentes disseram para ela: quer ver como é que nós atende os espíritos? E botou ela sentada numa pedra, em frente a uma chena de coisas de pântano, de coisas podres, e os espíritos ali naquele pântano passando mal, e os socorristas foram apagando todo o cenário e criando um cenário novo. E os espíritos que estavam passando mal no Pantanal, de repente abriram o olho e viram que estavam num campo folido e começaram a se sentir bem. Então eles apagaram o cenário na consciência de cada um. É assim que se faz um socorro espiritual. Não é pegar um espírito de um lugar, levar para outro, botar no hospital, ligar máquinas. Isso tudo não existe, isso é material, isso é medicina da terra. Não tem nada a ver com coisa espiritual. Pois é, Aramanha, já cansei de pedir, viu? Acho que eu tô ali com baixa... Como é que fala? Esqueci a palavra que eu queria usar. Baixa consideração lá com o povo lá do astral. Armando diz: tudo que é material palpável é da sexta consciência. O das outras seriam emocionais, racionais, espirituais, etc. Tem material palpável na densidade deles. A questão de conseguir apalpar alguma coisa depende da densidade. Você, humano, consegue apalpar a matéria na densidade de vocês, mas não consegue apalpar a matéria na densidade da sexta consciência. Então, não queira saber.
Joaquim, você fala pra gente fazer pergunta, depois você fala não queira saber. Tá contraditório isso aí, né, pessoal? Fazer pergunta não tem problema. Não queira empenhar o seu coração em acreditar que você pode saber. Que bom que vocês aceitaram essa ideia assim tão fácil. Se tinha gente que praticava viagem astral aí, acabei de dizer que você não faz nada, não sai do corpo. Vai sendo criado ideias, só isso, viu? Bom, vamos continuar. Outra lenda muito interessante. Dentro da lenda das cidades espirituais, a existência de escolas para estudar, para preparar-se para a reencarnação. Não há um livro da literatura espírita aceito como verdadeiro pelo espiritismo que não fale da existência dessas escolas nas cidades espirituais. E isso lhe leva à ideia que quando você sair da carne, quando for para lá, você vai ter que ir a uma papelaria, comprar caderno, sentar numa cadeirinha e ver um professor escrevendo num cado negro. Desculpa, isso é lenda. E é lenda que é, vamos dizer assim, desmoronada pelo próprio livro dos espíritos. Demitificada, né? Pelo próprio livro dos espíritos. Kardec pergunta ao espírito da verdade: o que faz o espírito na erraticidade? E o espírito da verdade diz: prepara-se, estuda para preparar-se para uma nova encarnação. E aí o Kardec pergunta de novo: como se realiza este tudo? E aí o espírito da verdade diz: observando os que estão encarnados. Olha a diferença. Não é uma sala de aula aonde você vai sentar e um professor vai lhe ensinar. Mas liberto da sétima consciência, através da sexta, você vai ver como os espíritos humanizados, ou seja, ligados à sétima, se relacionam com as ilusões criadas pelo ego. Então o espírito está naquilo que vocês chamam de mundo espiritual, que não tem nada, e começa a observar um ego que há, por exemplo, já que hoje já foi assunto, que há frustração. E ele observa como o espírito se relaciona com isso. Vê que o espírito se integra a isso e diz: olha, é isso que eu não posso fazer. Quando a mente que há, eu não posso me integrar. Aí vai ver outro que está se relacionando com o sentimento de posse material. E aí diz: olha como o espírito se usa porque está acreditando naquilo. Então vamos dizer assim, eu já usei a chafagem. Esse estudo é muito mais como o programa da televisão de vocês. Como é que é o nome, filha, do programa? Isso, fala aqui. Big Brother. Isso. Aonde os espíritos observam outros espíritos. Não tem televisão, não tem sala, não tem horário, não tem propaganda.
mas é um espírito observando o outro. Isso é o estudo preparatório para uma encarnação. Vocês passaram por lixo, eu já passei por lixo. Todos que encarnam passaram por lixo. Observaram, diz que aprenderam, e aí chegam e diz: agora eu estou pronto para encarnar. Eu tenho certeza que eu não vou agir igual aquele tolo que estava lá embaixo. Pior é que a certeza vai embora, né? Então essa é uma lenda que precisa ser demitificada. Essa é a vida no universo. Essa é a realidade. E quem diz não sou eu, é o espírito da verdade. Armando diz: está certo. O senhor já nos disse para não darmos crédito não apenas para a matéria palpável do nosso nível, como também as nossas emoções e pensamentos. Concluo, sem querer saber, que os níveis podem ser semelhantes, apenas em outra frequência. Variação do mesmo tema, só que mais refinado. É por aí? Boa noite, Celso. Bem-vindo à nossa sala. Perfeito. Então vamos continuar. Outra lenda. Influência dos espíritos sob o mundo carnal. Neste ponto, Kardec é específico, é perfeito. Ele diz, é Kardec, não é o espírito da verdade, ou seja, já é compreensão de Kardec sobre o ensinamento do espírito da verdade. Ele fala assim: gostaríamos que os espíritos só viessem quando fosse para nos socorrer com uma varinha mágica para fazer tudo o que nós quer. Mas não é assim. Os espíritos nos guiam. São palavras de Kardec, inclusive dizendo assim: ele nos faz ir por uma rua quando é necessário que a gente vá para encontrar alguém. Sabe, você pensa que você está andando, mas é o espírito que está guiando essa ida sua por algum lugar. Não existe essa história de anjo da guarda, de espíritos do bem correndo para lhe socorrer. Os espíritos cumprem missões. Eu já falei aqui em outras palestras, os espíritos são como aqueles moços que levam documento de um lugar para outro. Eles atendem cada um dos seres em determinadas missões, seguindo a ordem de Deus, porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Eu diria que são eles que criam a ilusão de ter acontecido tal ou tal coisa. Mas quando acaba aquela missão, ele vai embora, ele não fica ligado a você. Não existe um anjo da guarda no sentido de estar eternamente ligado a você para lhe proteger.
Isso é lenda. Isso não é realidade. A coletividade espiritual trabalha com a coletividade material, servindo de instrumento a Deus para a obra zelal. Então não existe afinidade específica entre um espírito trabalhador e um encarnado. Que é outra coisa que também a literatura fala, de guardiões que acompanham 24 horas o cheiro encarnado. Não, isso não existe. O espírito vem, faz você ir para a rua que tinha que ir, que a ilusão de você estar andando na rua que tinha que andar, que a ilusão de encontrar, acabou a missão dele, ele vai embora. Pode ser que nessa encarnação ele nunca mais volte a lhe atender. Ficou claro isso? Ainda vamos falar mais sobre essa questão de relacionamento de espíritos entre desencarnado e encarnado. Mas se tiver a pergunta antes... Temos uma pergunta aqui do Bruno. Para quem está numa ilusão de sétima consciência, não é vantagem ir para uma ilusão de sexta ou de quinta? Ele põe entre parênteses, categoria traço brincadeira. Vantagem é, mas só tem um problema, moço. Doutor, você não pode ir para lá. Você tem que merecer ser levado para lá. É diferente. Se você ainda achar que é uma grande vantagem, que você quer ir, você não vai. Porque ainda não zelou o merecimento, ainda está preso no eu, ainda está buscando para si, egoísmo. Armando comenta, Joaquim, é muito engraçado conversar assuntos ditos como importantes aqui na Terra e não vão dar valor para o que se diz. Parece ironia, mas também não é isso. Não sei descrever esses momentos. Você pode descrever o que é isso? É falta de valor. Quando você começa a entender o universo, essa existência na unidade, aquilo que tem tanto valor para o ser humano, para você perde o valor. William pergunta, mas um espírito deste, amparador, guia, anjo da guarda, não pode receber uma missão, por exemplo, de acompanhar uma pessoa por um longo período? Pode. Aliás, moço, no universo pode tudo. Só tem um problema. É muito difícil algum espírito receber. Sabe por quê? Porque aqui uma coisa chamada intimidade. E como esse espírito ainda está ligado a um ego, ele tem tendência a começar a torcer por aquele ajudar de determinada forma específica. Então, para evitar esse perigo para o espírito, é muito difícil ele ter essa missão. Só espíritos que já superaram o egoísmo por completo, estes podem receber. Mas isso é um caso muito específico, muito difícil. Vamos continuar. Outra lenda que existe: afinidades entre espíritos. Afinidades entre espíritos específicos. Você tem um nome para isso, alma gêmea. Não existe alma gêmea. Pode existir dois espíritos que têm egos
que têm a ilusão de se amarem profundamente. Mas não existe, na realidade, um espírito que ame um mais do que o outro. Mais do que a outro. Porque se houvesse, estaria acabada a unidade. O espírito se relaciona, ama a todos os espíritos em igualdade. É o problema da palavrinha, doutor. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Todos. Amar a todos. E não amar a um e desamar a outro. Ou amar menos a outro. Então não existe alma gêmea. Não existe casamento. Não existe amizade entre espíritos fora da carne. Pode existir sim, volto a repetir, a ilusão de ter. Mas isso não é verdade. É instrumento de criação de uma consciência. Ainda sobre a relação de afinidade. E este é outro aspecto terrível. Relacionamento fundamentado em relações familiares terrestres. A mãe que sai da carne e vai cuidar do fio encarnado. O pai que sai da carne vai cuidar da família encarnada, que se preocupa com a família. Isso não existe no mundo espiritual real. Existe sim nas ilusões de algumas consciências. E não sou eu que digo isso. É o Espírito da Verdade. Que Kardec pergunta a ele: é verdadeira que os espíritos que vão se preocupam com a dor daqueles que ficam? O Espírito da Verdade diz: depende do grau de elevação. Os espíritos mais atajados, mais adiantados, não se preocupam com o que está acontecendo com os outros que ficaram, mas lamentam eles não aproveitarem a sua aprovação, a sua oportunidade de elevação espiritual, chovendo. Só aqueles que não se elevaram, ou seja, que estão presos a egos, sofrem quando alguém que ficou na terra sofre. Então essa história de que a mãe, o pai, o irmão, a namorada, o namorado, se o filho fica no ambiente, fica tomando conta, fica ajudando, isso é tudo ilusão. São criações de consciência, são lendas. Não existe na realidade. Eu sei que eu posso estar quebrando sonhos de uma noite de verão de vocês. Sabe, aquela utopia, não, minha mãe desencanou e ela vive aqui em casa tomando conta de mim. Se isso está acontecendo, rege, porque a sua mãe está perdida. Ela se ainda está presa nessa ilusão. Eixo, a filha lembrou, rege a força de expressão, né? Mande amor e liberte-se dela. Armando diz: espíritos que não estão ligados a ego nenhum também podem amparar outros? Não. A filha perguntou por quê.
Porque espíritos que não estão ligados a ego nenhum não têm condição de entrar na ilusão criada pelo ego. O espírito que vive na consciência espiritual, ele não consegue interferir na ilusão. Então ele não tem condição de ajudar. Ele emana amor, mas não ajuda. Eu acho que o que o Armando quis perguntar é assim, tipo você tem um anjo da guarda, aquele espírito que está ali ajudando você com o seu livro da vida. E existem outros espíritos que não exercem essa função com um ego humano determinado. Então esses espíritos podem ajudar aleatoriamente outros egos humanos? Seria isso, Armando? Não, ele perguntou não ligado a ego nenhum. Neste caso estão ligados a egos de sexto e quinto plano. Isso é o ego. Agora, os que não estão ligados são aqueles que estão de posse da consciência espiritual. Este não tem como interagir com as ilusões. Mais pergunta: e onde fica o compromisso fraterno? Não existe uma vontade de ajudar um grupo, entre aspas, familiar a se liberar? Não. Não. O compromisso fraterno do espírito é com a comunidade espiritual e não com um grupo específico. O espírito que vivencia grupos específicos prioritariamente acima de outros, esse espírito ainda está preso ao egoísmo, ainda está preso ao eu. O espírito é universal, ele convive com o universo. E de repente também tem outro problema, né? Como este núcleo familiar valia de encarnação a encarnação, com que grupo ele ficaria? Se ele na encarnação passada viveu no Brasil, teve uma determinada família, e por questão de elevação, na outra ele vai vivenciar lá na Alemanha, onde está o moço, e com outra família, a quem que ele vai, quando sair da segunda, a quem que ele vai se dirigir? Ao primeiro ou ao segundo? Não, o núcleo familiar é uma reunião circunstancial de espíritos para conviver um karma daquele grupo. Isso é uma família, uma reunião circunstancial de espíritos que possuem karmas comuns. Ninguém casa, por exemplo, com uma mulher. Os espíritos se unem naquilo que você chama casamento, porque um tem a vivência do karma que o outro precisa. É o que eu digo, marido bagunceiro casa com mulher arrumada, sempre. Por quê? Porque ela precisa vencer a obrigação de mantê-la arrumado, e ele precisa vencer a obrigação de não arrumar. Então, não existe família. Este sentimento familiar é humano. Já leio a sua pergunta, Daia, só para completar da mais. Sim, mas não é assim que começa, né? Através da família, para depois expandir? Não, quem fica na família é chotapejo na família. Essa é a grande verdade. E como eu disse, essa família vai mudando. Na verdade, você precisa amá-lo universalmente. E para amá-lo universalmente, você precisa fugir da individualidade, que é uma família. Então, o amor universal, o amor ensinado pelo Cristo, que foi o primeiro a negar a sua própria família, que foi o mestre que disse que enquanto você não abandonar pai, mãe, filho, filha, você mesmo pegar sua cruz e segui-lo, não serve para ele. O ensinamento dele sobre o amor é que você precisa extrapolar o sentimento familiar, transformando toda a comunidade espiritual
numa só família, ao invés de se dedicar a um núcleo restrito. Mas a gente tem que começar em algum ponto. Sim, você tem que começar em algum ponto. Mas você tem que começar em algum ponto amando universalmente. Então você pode amá-lo universalmente, começar a amá-lo universalmente através do seu pai. Mas para você amá-lo universalmente através do seu pai, você precisa descaracterizar o amor de filho. Porque o amor de filho não é universal, é um amor individualista, um amor de um por outro. Então é isso que eu estou querendo lhe dizer. Você pode começar a amá-lo universalmente qualquer um, mas precisa amá-lo universalmente. E para amá-lo universalmente, você precisa extrapolar o amor individualista. Mas diz que entendeu. Vamos então aqui à pergunta da Daia. Então não existem espíritos que possam prejudicar? Essa é outra lenda. Espírito obsessor, espírito do mal, espírito que faz por maldade, espírito que volta para se vingar. Isso são lendas, são ilusões. E olha, o livro do espírito fala isso. O Kardec pergunta: um espírito pode fazer mal a outro? E aí o espírito da verdade diz: se merecer, se aquele merecer, Deus faz o outro fazer o mal etiapa, né? Aquele espírito, Deus faz, é assim que está lá. Deus faz o outro fazer o mal como prova. Então não existe espírito capaz de fazer mal a ninguém. Aliás, de culpa. Mas Salomão, lá há muito tempo antes de Cristo, já disse: se Deus é por nós, quem pode ser contra? Então ninguém pode fazer mal. Deus pode criar a ilusão para você de estar recebendo, para o outro de estar fazendo, como prova para os dois espíritos. Agora, se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de culpa, nada pode lhe alcançar. Armando pergunta: como devemos nos portar frente à nossa consciência, ego, quando nos iludimos, achando amar mais a uns do que a outros? Lutando para não fazer isso. Lutando para não comprometer o seu coração com isso. Lutando para você não amar essa pessoa que está com você, que você diz que é sua mulher. Eu não queixo, né? Armando, só os que ainda não desencarnaram, mesmo após a morte, podem continuar a dar prioridades para os grupos sanguíneos, por exemplo? Só os que desencarnaram? Repete para eu, filha. Só os que ainda não desencarnaram, mesmo após a morte, podem continuar a dar prioridades para os grupos sanguíneos, por exemplo? Acho que você quer dizer só os que ainda não se desligaram do ego humano, né, Armando? Não, os que estão desencarnados, mas cujo ego ainda aqui a ilusão de ser filho, de ser pai, de ser marido, vivem essa ilusão. O que importa não é o tipo do ego, o que importa é o que o ego tem. O que ele diz que é verdadeiro, o que ele diz que é real, apesar de ser ilusão. Haveriam diversas coisas para nós demitificar dentro da ideia que vocês têm do outro mundo, por informações de egos de outro mundo. Mas como Joaquim não é
bombinha, mas bomba atômica. O que nós precisa é destruir tudo. Não importa o que lhe digam sobre o universo fora da carne. Se ele contiver materialidade, o que é materialidade? Não é só as coisas materiais, mas se ele tiver elementos da terra, ideias, conhecimentos, sentimentos humanos, não acredite, ou melhor, acredite que exista, para quem acreditar que isso é real. Ou seja, acredite que existe como se fala, que existe a possibilidade disso ter sido criado de uma forma ilusória. Foi o que eu falei da cidade espiritual. A cidade espiritual existe para egos que criam a ideia de existir e estar morando numa cidade. E aí você inclui ônibus, e aí você inclui andar, e aí você inclui comer, e aí você inclui dormir, tudo. Tudo que acontece lá, máquinas, estudos, previsões, hospital, que é tudo isso. Então teve materialidade e queixa. Não é real. Sabe por quê? Porque no universo real não há nada que exista aqui. Aqui, no sexto, no quinto, no quarto, no terceiro, no segundo grau de consciência. No primeiro grau não há nada. Porque tudo que existe nesses outros graus são simplesmente ilusões criadas por consciências para que o espírito entre prova. Então não dá para nós ficar demitificando cada coisa, porque o que nós não demitificar, você vai aceitar como verdadeiro. A única coisa que eu posso dizer para você é: você conseguiu entender? Você conseguiu fazer uma imagem sobre o que foi falado? Não acredite que seja real. Como a FIA está falando, é apenas uma verdade relativa, algo que vale para um tempo. Ficou claro isso? Mas comenta, continua a ilusão em outro nível. Exatamente isso. Joaquim, quando você fala não acreditem na materialidade, na verdade, na materialidade que nós, egos humanos, conhecemos. Porque você mesmo já disse, acho que está no livro de Kardec também, que existem apenas 3 coisas no universo: a matéria, Deus e o espírito, é isso? Fia, o termo materialidade refere-se à matéria. Mas neste caso eu estou falando materialidade de mundo material. Sim, no universo existe uma matéria universal, que foi chamada de fluido cósmico universal. Ela existe, mas tudo que você pode ter a respeito dela é apenas uma ideia e não uma verdade.
tudo que você pode conhecer a respeito de qualquer matéria, seja matéria da Terra ou do universo, não é real. Então essa matéria do universo não é real para você. Armando comenta: então, não precisamos de nada para pensar. Não precisamos de olhos para ver, de coração para sentir. Não precisamos de nada que conhecemos e concebemos. Não precisa, mas não vai deixar de ter. Este é o grande truque. Fala direito, filha. Truque. Isso, fala aqui. Truque. Este é o grande truque. Você não precisa, mas não vai deixar de ter. Sabe por quê? Porque eles são os instrumentos karmáticos da sua prova sentimental. Aqui a chão da ilusão, com esses elementos que você falou, o que você vê pelo olho, o que você ouve pelo ouvido, o que você pensa pela mente, criam o ambiente aonde está embutida a pergunta: e agora, você vai acreditar nisso ou vai amar a Deus acima de todas as coisas? Então, com isso, eu estou querendo deixar uma coisa bem clara. Tudo que eu demitifiquei hoje, que eu disse que é lenda, você pode viver. Vivenciar seria melhor a palavra. Agora e depois do desencarne. Mesmo tendo ouvido de eu que não existe cidade espiritual, pode ser que para o seu processo karmático você desencarne e vá para uma cidade espiritual. Mesmo que você ouça eu e saiba que não existe entre espíritos relacionamentos íntimos exclusivos, você pode sair da carne e ficar grudado à sua companheira. E pode saber que está morto e dizer: eu preciso ajudá-la. Nada do que se fala vai interferir no seu plano karmático. Então veja, você não precisa de nada, de nenhuma, você espírito, de nenhuma das consciências, até chegar a primeira, mas terá tudo que for necessário para que você consiga um dia dizer: estou completamente livre das ilusões. Isso acho que responde a sua pergunta. É obrigado ter, né, Armando? E mais comenta: são as regras desse, entre aspas, jogo. E Armando comenta novamente: e quem já vive no amar a Deus sobre todas as coisas, vai continuar tendo ilusões? Quem já vive constantemente o amar a Deus acima de todas as coisas, não tem mais ilusão, porque já está no primeiro plano. Do sétimo até o segundo, você vai passar a vida inteira, a existência inteira, ou as múltiplas existências inteiras, tentando provar a si mesmo que só ama a Deus acima de todas as coisas. Foi o que eu lhe disse a respeito de monismo. O tema monita começa agora, no sétimo plano, mas vai ser a sua vida do espírito inteira, buscando tornar-se monista.
ele havia comentado, isso é o monismo, valeu, obrigado. Mas eu comenta, vivenciar, mas sabendo que é apenas ilusão, até que isso seja introjetado e aí a gente se liberta dessas ilusões. Só que isso não acontece nesta encarnação, não acontece na próxima, não acontece na sexta, nem na quinta, nem na quarta consciência. Vamos dizer assim, tem um caminho bem longo ainda pela frente até alcançar isso que você falou, a perfeita compenetração de que tudo é ilusão. Você quer ver que coisa engraçada essa história da ilusão? Eu falei que os espíritos do centro que estão ligados à sexta consciência observam os que estão ligados à sétima. Observam como? Através do quê? De um ego, que é uma personalidade, uma consciência desse espírito fora da carne. Ou seja, um ego observa outro ego, vendo como o espírito age com o ego. Tudo isso é só ilusão, porque nada disso está acontecendo. Então é o espírito iludido estudando a ilusão de outro espírito iludido. Que mundo louco, não? Mas esse é o universo verdadeiro. Armando, antes venha mais comentando, é uma longa estrada. Armando, você comentou que Buda teve 42 encarnações. Qual é a média de encarnações? É possível avaliar? Você vai falar, vai fazer eu falar besteira, hein? Não há média nenhuma, impossível.